tá carregando e vai gravar aí, né? Aí, tá gravando. Enfim. Mas que eu tava falando que apesar de que a linguagem não vai atingir uma pontuação assim muito alta, ela se torna extremamente importante, porque eu tenho assim amigos que são exemplos vivos, por exemplo, um amigo meu que estava tentando medicina e ele é assim muito bom em várias áreas, vários conteúdos, só que ele tirou uma nota muito boa, só que como a gente sabe, a nota de corte esse ano subiu muito, ele queria medicina, né? E por ele ter ido, tipo assim, não bem em linguagens, né, a nota dele caiu muito. Então, tipo assim, se ele tivesse ido um pouco melhor em linguagens, era possível dele ter passado, entendeu? Apesar de linguagem não ser uma prova que a nota vai no alto, mas ela é de grande ajuda. Igual eu já conheço pessoas, assim, que realmente não têm facilidade em exatas e ciências da natureza, que são os que realmente cobram, né, que era até uma menina que estudava na minha escola, ela não tinha uma grande facilidade em ciências da natureza e exatas, ela conseguiu, assim, ficar mediana, né, naquelas partes, mas ela, tipo, era muito boa em humanas e linguagem e redação. Então, detonando com isso, ela também conseguiu entrar numa faculdade federal de medicina, entendeu? Então, é você saber jogar com o que você consegue, o que você tem de melhor e, assim, usar a seu favor. Então, é sobre isso, não negligenciar linguagens, né, principalmente fazer muito exercício, eu vou disponibilizar para vocês, inclusive lá no Google Classroom, eu disponibilizei os slides que vão ser da aula de hoje, só que eu não tive tempo para disponibilizar os exercícios, porque eu ainda tenho que acabar uns lá que eu estava montando. Mas até amanhã eu prometo que eu vou disponibilizar para vocês e façam, gente, porque é justamente com a prática que a gente vai conseguir alguma coisa. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar, tá? Eu vou apresentar agora e eu vou parar de ver o chat. Aí eu só vou pedir para, tipo, quando eu apresentar, eu vou perguntar se vocês estão vendo, né? Porque eu já falei, eu não sei nada dessas coisas de tecnologia, eu não entendo, né? Aí só para confirmar se vocês estão vendo, aí alguém me responde no microfone, por favor, porque eu... Ai, calma. Porque eu não tenho certeza se vai estar vendo. Ok, estou compartilhando, vocês estão vendo? Sim. Obrigada, gente. Aí, como eu não tô vendo o chat, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem falar no áudio, tá? Sintam-se à vontade para conversar. Sou bem bacana. E vamos lá. A gente vai começar com essa parte dos gêneros textuais, né? Que é basicamente para a gente dar uma introdução, porque é como se fosse a base mesmo para a gente conseguir entender todo o resto, né? E os gêneros textuais, de certa forma, aparecem muito nas questões do Enem, porque a gente, muitas vezes eles pedem, colocam algum texto, né? E pede para a gente entender qual é o gênero textual. Então, é muito importante a gente conhecê-los, entender a diferença entre eles. Só que para a gente compreender, primeiro, o que é o gênero textual, a gente tem que compreender o que é a linguagem, né? A linguagem, como está falando aí no slide, é um produto de uma cultura, ou seja, a linguagem é específica para cada cultura, né? Isso é mais que óbvio para a gente, porque ela vem justamente por uma raiz, né, histórica, tem processos históricos envolvidos, né, para construir uma linguagem, para construir algo que significados para as pessoas comunicarem, obviamente veio de um processo totalmente histórico, de um processo social, a partir das sociedades que eram formadas e ideológicos. E é justamente por isso, né, por ser um produto de uma cultura, essa linguagem pode ser transferida, né, transmitida de gerações em gerações. E a linguagem, ela pode ocorrer de modo verbal ou não verbal. E é justamente isso que vai diferenciá-la da língua, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente tem que entender essa diferença, né, porque às vezes nas alternativas do Enem, uma palavra já muda tudo, então a gente tem que saber esses conceitos. Como a gente sabe, né, dos modos não verbais, tem gestos, sinais, gráficos, sons, desenhos, mas também pode ter o modo verbal, que é o uso do signo, né, que é palavra oral ou escrita. E quando a gente fala, assim, que é um produto de uma cultura, a gente pode ver isso muito na prática, né? Até eu pesquisei uns exemplos de gestos, né? Um gesto que, para nós, tem um significado aqui, em uma cultura, é totalmente diferente. Então, quem dá o significado para a linguagem é justamente a cultura na qual aquela linguagem está inserida.
Então, por exemplo, esse sinal aqui que a gente faz muito comumente para tirar foto, e que também simboliza paz, né? Em algumas culturas, isso é algo realmente muito afrontoso. É tipo o dedo do meio que a gente, né, mostra para as pessoas aqui. Sobretudo se vocês mostrarem a parte que está na palma da mão. É algo assim realmente muito afrontoso para as pessoas. Então, é justamente sobre isso. A linguagem, né, que é esse sistema para comunicar, ele varia muito de uma cultura né, de diferentes culturas. E é justamente por isso que a linguagem vem de uma cultura. Agora a gente tem que entender o que é a língua, né? Como eu disse que há uma diferença de língua e linguagem, por quê? Porque a língua é justamente a forma verbal da linguagem de determinada comunidade. Então é como se a língua tivesse inserida na linguagem, né? Entre todos os elementos da linguagem que são utilizados para comunicar, a língua é um deles, é essa forma verbal. E a língua também possui muitas raízes históricas e culturais, né? Vai variar no tempo, por exemplo, antes era muito diferente a forma como a gente fala hoje, né? Talvez era uma formalidade muito mais, também usava muito-se mais, tipo, o pronome tu, né, com a conjugação dos verbos na segunda pessoa, do singular. Isso não é tão comum hoje, porque variou a língua a partir do tempo. Ela também varia no espaço, né? É diferente, por exemplo, da língua que eu vou usar, sei lá, num local de trabalho, se eu estivesse lá numa reunião. Eu usaria de uma formalidade muito grande, e se eu tivesse num meio entre amigos, eu ia usar de uma informalidade, eu poderia estar mais relaxada. Então, tipo, tem as mesmas, tem palavras com os mesmos significados que vão ser usados nos dois meios, mas eu vou usá-los de maneiras diferentes a partir do espaço em que eu me encontro. E também a língua vai depender dos locutores e interlocutores, né? Locutores é aquele que pronuncia o discurso, aquele que fala. O interlocutor é justamente aquele que vai receber a mensagem, né? O ouvinte da mensagem. E por que que isso, a língua ela é capaz de variar a partir dos locutores e interlocutores? Por causa desses três fatores que eu coloquei aí embaixo. Faixa etária, classe social e gênero. Ou seja, vai depender desses três fatores relacionados aos locutores e interlocutores para que a língua possa se adequar perante todos eles. Então, por exemplo, se os locutores e os interlocutores tiverem uma faixa etária, né, mais na faixa assim, dos idosos, obviamente que é muito distinto da língua que nós jovens vamos usar. Ou seja, a partir da faixa etária dos locutores e interlocutores, houve uma variação na língua. Da mesma forma... Amanda, Oi? aqui, licença. Os slides não estão passando. Calma, mas tipo assim, tá preto? Não, parou no primeiro. Não passou mais. Passou agora? Não. Socorro. Agora passou. Calma. Tá em qual? Tá escrito o quê, o título? Tá. O que é língua, a forma verbal da linguagem? Ah, isso, ok. Muito obrigada, é esse mesmo então. Tá certinho agora, aparecendo? Tá sim. Tá bom. Eu estava falando desses três pontos: faixa etária, classe social e gênero. A classe social, a gente vê, tipo, os locutores e os interlocutores, eles, se eles tiverem uma classe social distinta, né, a partir das classes sociais, essa língua vai variar. Então, por exemplo, tem algumas classes sociais que né, algumas comunidades que se você for relacionar com elas, ela vai ter algumas expressões ou modos de falar que são diferentes, distintos, né? Às vezes a gente não pode falar assim que ter um preconceito linguístico, né? Isso é muito importante. A gente não pode ter um preconceito linguístico porque depende da construção ali daquele espaço, da construção daquelas pessoas, né? Do nível de escolaridade daquelas pessoas, depende de tudo. Então a gente não pode ter um preconceito linguístico. Mas é notório que essa língua tem uma variação a partir da classe social dos locutores e interlocutores. E da mesma forma, tem uma variação a partir do gênero, né, desses locutores e dos interlocutores. É muito diferente, por exemplo, numa roda de amigos homens com uma roda de amigas mulheres, né? Que a forma como vai ser usada a língua vai diferenciar para esses dois meios.
E isso é muito interessante a gente saber, porque às vezes parece assim, bem bobo. Mas isso é algo realmente muito cobrado nas questões do Enem, né? Tipo, vocês entenderem por que que a nossa língua portuguesa foi usada daquela maneira, naquele meio, né? Na parte do texto, do espaço onde ele está sendo caracterizado, por que que a língua está sendo situada daquela forma, né? Os personagens que estão usando aquela língua, por que que eles interferem no modo como a língua está sendo usada. Então, isso é algo que é cobrado e, obviamente, está relacionado com a interpretação de texto, mas a gente tem que ter essa noção, né, dos motivos pelo qual a língua pode variar, né, e aí, resumindo, depois a gente saber que a língua, ela varia por todos esses fatores, tempo, espaço, né, dependendo dos locutores e interlocutores, é notório, então, que a língua, ela é mutável. Obviamente, a gente sabe que tem uma norma padrão, né, que seria a norma culta, seria aquela norma, assim, que é considerada para se escrever, vamos dizer assim, de modo bem rasgado, né, nos textos que tem que ter mais formalidade, né, se você for entregar um texto para uma faculdade, ou até mesmo na redação do Enem, você tem que escrever de acordo com a norma culta. Mas, isso não quer dizer que as outras formas, né, de se expressar pela língua, né, elas são incorretas. Elas só são variáveis, é algo mutável, né, porque os significados das palavras, eles são relacionados a uma convenção, né, como se fosse um acordo coletivo. Isso é algo que a gente pode muito perceber, por exemplo, em nós jovens mesmo, né, que é como se no nosso meio, não é que eu tô falando assim, que tem um acordo coletivo que é um acordo, assim, bem prático. Não, gente, vamos dar significado para tal e tal essas palavras. Isso é algo como que surge de uma forma muito natural. Ai, calma, acho que tem alguém pedindo para participar. Aí. Calma aí. Voltou a apresentação direito aí, depois que eu saí? Voltou. Obrigada. Enfim, não é uma convenção, assim, estática, mas é muito perceptível em nosso meio quando a gente, tipo, surge uma gíria, né? É uma palavra ali que antes, né, sequer existia, e aquela palavra surge com um significado em nosso meio, é como se fosse uma convenção entre nós jovens, e aquela palavra adquiria um certo significado. Eu gosto de pensar, por exemplo, eu não sei se vocês têm costume de usar essa palavra, mas aqui eu e meus amigos a gente fala muito migué, que é uma gíria, né, que significa tipo mentira, né, que você tá mentindo e tal. Por exemplo, uma palavra que em um outro contexto ninguém ia sequer entender, acho que nem existe essa palavra fora desse contexto, né. Se eu falar com minha mãe, assim, ela não ia entender bem, porque é como se fosse uma convenção mesmo entre nós jovens. Mas da mesma forma pode existir palavras que já existem anteriormente, e aí você usa, tipo, em um outro meio, né, como se fosse nos jovens, com outro significado. Então, a língua, ela é realmente mutável. E a língua, né, ela também pode depender da linguagem não verbal para que você alcance a total compreensão. Óbvio que, tipo, se for algum texto, por exemplo, né, a redação do Enem que vocês têm que fazer, vocês não podem dar um duplo sentido, que ia depender de outra coisa para que alcance a compreensão. Mas é muito como, por exemplo, na nossa fala, né? Quando a gente fala, por exemplo, da ironia. Se eu estiver numa festa, aí entra uma pessoa sem cumprimentar ninguém, aí eu vou e viro e falo, nossa, que pessoa educada, né? Obviamente eu fui irônica, mas se você pegar essa frase completamente isolada, sem o contexto, sem a minha expressão facial, né, que seriam as linguagens não verbais, você provavelmente pode induzir aquela frase para um outro sentido. Você pode ler com uma outra entonação, você pode achar que eu estou falando, nossa, mas que pessoa educada, né? Tipo assim, aí eu tô realmente querendo dizer aquilo, mas na verdade, no meu contexto, com a ironia, não foi o que eu quis dizer, né? Eu quis ser, tipo, meio que sarcástica, dizer o contrário do que eu realmente estou falando. Então, a língua, ela depende, sim. Gente, eu passei o slide. Passou? Agora não passou. Eu acho que tem que ficar saindo. Passou. Aí. Agora a gente entra na parte de gênero textual. Tem uma definição, né? Que gênero textual são estruturas relativamente estáveis de composição, utilizadas para exercer a comunicação com intencionalidade e que se adaptam às nossas necessidades. Mas assim, vamos trazer um pouco mais para a prática, né? Porque às vezes a gente nem precisa entender muito a definição, é mais saber a aplicabilidade desses conceitos, né?
O gênero textual, então, são, tipo, formas, né, estruturas para nossa comunicação, né? Como a gente fala, às vezes, né, do conto, ou então da crônica, a gente fala da receita, notícia, reportagem, propaganda, carta, tudo isso são formas de gênero textual. E esses gêneros textuais, eles são utilizados com uma intenção. Então, cada gênero textual tem as suas características próprias, seus atributos próprios, e a partir disso, né, da característica de cada gênero, eu vou usá-los com uma intenção específica. Por exemplo, se eu quiser fazer uma carta para uma amiga, falando alguma coisa bem, tipo, específica, íntima, não faz sentido eu usar o gênero, por exemplo, sei lá, da notícia para eu poder transmitir essa mensagem para minha amiga, né? Porque cada gênero tem a sua característica específica. Então, justamente por isso, eu vou usar os gêneros que são mais adequados à minha intenção. Que nesse caso, seria uma carta, né, que no caso hoje seria o WhatsApp, mas seria uma carta para eu poder transmitir uma mensagem, né, ter um destinatário, transmitir algo que é mais pessoal, né? E também o gênero textual, eles se adaptam às nossas necessidades. Por quê? Porque apesar deles terem características próprias, né, como a gente está falando aí, eles possuem forma composicional própria, com suas características. Ou seja, tem a forma para compor cada gênero de forma específica. Né? A gente sabe que numa notícia tem que ter lá o título, subtítulo, aí vai ter que apresentar o espaço onde se passou o ocorrido, o tempo, as pessoas envolvidas. A gente sabe que uma crônica, né, tem uma característica mais de um relato comum ao cotidiano, né, então tem essa forma composicional própria. A gente sabe que um poema tem uma estrutura em versos, estrofes, né, de um caráter às vezes mais subjetivo, então tem a estrutura composicional própria. Porém, ao mesmo tempo, eu vou usá-lo de forma a modelar, né, a partir dos meus interesses. Por isso que eles podem ser modelados pela interferência de quem os produz. Por exemplo, se eu for pegar o exemplo de um e-mail tem essas características próprias. Vai ter lá o destinatário, o remetente, né, uma saudação para a pessoa e tudo mais. Porém, se eu for usar esse e-mail para, sei lá, mandar para algum... vou pegar um exemplo de que eu estou mandando muito ultimamente, né, para a faculdade da UFJF, que, nossa, gente, eu nunca vi esse trem de matrícula, é muito complicado, não consigo entender nada pelos editais, eu tenho que sair procurando tudo e mandando mensagem por e-mail da instituição. Mas como é uma mensagem, assim, para uma instituição, que é a universidade, não faz nenhum sentido de eu ficar mandando, tipo assim, de uma forma informal, de qualquer jeito, não. Eu vou usar aquele e-mail com o meu objetivo, né, de ser formal, apresentar a minha dúvida de uma forma, assim, compreensível e tudo mais. Agora, eu posso usar esse mesmo gênero textual e modelá-lo a um interesse diferente. Por exemplo, se eu for mandar um e-mail para uma amiga, né, não é muito comum a gente fazer isso, mas vamos supor que eu iria mandar um e-mail para uma amiga. Eu não precisaria de tanta formalidade, eu poderia, às vezes, ser bem mais direta, curta e objetiva na minha mensagem, né? Não precisaria ficar me preocupando com todas as coisas, porque é uma pessoa que eu tenho ali uma certa intimidade. Então, eu modelei aquele gênero textual a partir do meu interesse, entendem? Aposto que não passou, né? Gente, desculpa. Mas é porque eu realmente não entendo nada disso. Passou o slide? Não. Eu vou resolver isso para a próxima aula, gente, prometo. Acho que tá dando um delay. Oi? Acho que tá dando um delay, que você passa e depois de um tempo que muda. Eu não sei o que tá acontecendo. Na verdade, é quando eu tô saindo do slide, que vocês falam que estão mudando. Sabe quando você sai do modo de apresentação? Aí tá falando que eu tô mudando, entendeu? Então parece que eu tenho que sair do slide para apresentar para vocês. Mas eu vou ver depois com alguma pessoa que entende melhor. Eu vou sair desse mente de aço até mais tecnológica, porque eu não sei mexer com nada. Eu vou ter que aprender tudo. Mas enfim, agora tá certinho, né? Hibridização de gêneros. Tá certo. Obrigada. Então, a gente também pode falar, isso é muito
Ai, gente, calma. Isso são mensagens ou é a gente pedindo para participar agora? Mensagem. Interrompe a apresentação e volta a compartilhar, compartilhando a tela. Tá. Parar a apresentação. Compartilhar. Eu tô vendo que é a tela inteira, mas eu tô clicando aqui para compartilhar e tá tipo cinza. Tá só na opção cancelar. Não tá dando tela inteira. Véi, eu sou muito boa. Tá, agora deu certo. Calma, tá compartilhando. Aí eu vou lá para os meus slides. Tá, vocês estão vendo? Sim, E tá passando? tá. Aê, problema resolvido. Muito obrigada. Que eu não sei quem tá no e-mail institucional aí, mas obrigada a quem me respondeu, me ajudou aí, viu? Enfim, a gente pode falar também sobre hibridização de gêneros. Isso é algo também muito cobrado nas questões do Enem, porque é muito comum algum texto fazer como que uma mesclagem entre dois gêneros. E aí você tem que identificar, tipo, esse gênero, que é o principal, e as características de um outro gênero. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas eu vou ler para vocês. Tá assim, não fume. Aí na tirinha tá, e aí, mano, vai um cigarro? Aí o outro fala, claro, me vê logo uma caixa. Aí ele passa o cigarro pro outro e aí o cara joga no lixo. E aí fala assim, faça como o personagem acima e liberte-se do vício. Ou seja, eu usei aqui um anúncio, mas ao mesmo tempo eu fiz uma mesclagem com outro gênero textual, que é da tirinha. Ou seja, eu usei 2 gêneros, às vezes podem até parecer bem distintos, né? Porque esse anúncio, ele tem um caráter mais pedagógico, né? De conscientizar as pessoas que estão lendo sobre o ato de fumar. E uma tirinha, que muitas vezes é algo assim, que vai conter mais humor, né? Mais como a gente fez. Mas foram mesclados os 2 para atingir um objetivo em comum. Só que ambos têm características, atributos próprios que são diferentes. Da mesma forma, tem ali um poema que chama A Carta. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar-te uma vez mais. Não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que li no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava. E guardo a impressão de que já vi passar um ano sem te ver, um ano sem te amar. Ou seja, a gente percebe aqui nesse gênero, que é um gênero, né, do poema, né, que a gente sabe assim, que tem uma estrutura com versos, com estrofes, tem até um caráter muito subjetivo, né, que é um escrito, né, o eu lírico, escrevendo para uma pessoa amada. Porém, a gente vê que o título é A Carta. Então, ele mesclou, mesmo que, tipo assim, às vezes a gente não perceba, né, não tenha, tipo, toda aquela estrutura da carta, mas o fato de você ter colocado o título como a carta e você estar escrevendo endereçado para alguém, né, escrevendo com um certo destinatário, foi possível, assim, mesclar 2 gêneros, que foi tanto o poema como o gênero da carta. Entenderam? Ok, agora que tá passando, né? Agora a gente vai entender um pouco sobre tipos textuais. Porque eu falei com vocês que nos gêneros textuais, cada gênero tem suas características e seus atributos próprios. Ok? Só que essas características, esses atributos próprios, são justamente os tipos textuais, né? Que é a forma composicional dos gêneros textuais, né? Aquelas características básicas para compor um gênero, né? Então, assim, é como se dentro dos gêneros estivessem os tipos textuais.
Mas, ao mesmo tempo, existem, acho que são 4 que eu vou falar aqui, 4 tipos textuais, e aí cada tipo textual pode ter vários gêneros que os utilizem. E muitas vezes podem até ser mesclados os tipos textuais. É mais fácil quando a gente vê uns exemplos mesmo para a gente compreender. O primeiro tipo é o tipo narrativo. No tipo narrativo vão ter as características que vão marcá-lo como esse tipo narrativo, né? Primeiro são sequências que indicam ações e eventos presentes, passados e futuros. Toda vez que você lê um texto, né, que tem na sua forma composicional essa característica narrativa, sempre vai ser uma sequência lógica dos fatos, né? Tudo bem que, às vezes, em algumas partes pode ter algum flashback, algum momento que o narrador vai lembrar algum fato do passado, isso não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que eles vão contar com uma sequência mesmo, sabe? Igual quando você lê uma história. Tem o início, tá todo mundo lá de boa, aí depois tudo complica, depois soluciona, final feliz. Então, teve essa ordem cronológica a se passar. E os verbos são muito importantes nesse momento para a gente identificar, né, o tempo narrativo, né? Vão ter os verbos no presente, né, no presente do indicativo, vão ter também os verbos no pretérito e os verbos no futuro, para vocês conseguirem identificar o tempo em que está ali passando aquelas ações. No tipo narrativo, também tem expressões que vão apresentar a decorrência de tempo, como eu falei, né? É muito comum, tipo, antes, aí depois, ou então colocar as horas em que aquilo aconteceu, ao amanhecer, ou seja, você está indicando o tempo que está se passando aquele acontecimento. Da mesma forma, também, vão ter expressões para localização dos espaços, né? Não vai ter um tipo narrativo que vai ser um local vago, sei lá, que não vai falar nem onde a pessoa está. Você tem que ser situado, é como se você estivesse sendo um observador daquele acontecimento. Então, você sabe onde as coisas se passam, tudo mais. E também tem a referência aos seres, né, aos personagens, ou seja, vão ter pessoas que vão agir, né, vão ser causadas, as ações são causadas por personagens, mas as personagens podem ser tanto seres animados quanto seres inanimados, né? Que às vezes, por exemplo, numa fábula é muito comum usar, tipo, os animais, que são seres, né, que seriam seres inanimados, aí você usaria eles como, tipo, seres humanos mesmo. Então, eles seriam os personagens desse tipo narrativo. E é muito importante, né, a presença de um narrador, que é aquele que vai descrever toda a história. Espera, gente, só vou beber uma água aqui. E, como eu disse, nesse tipo narrativo tem uma divisão, assim, que fica bem nítida, sabe? Eu não trouxe nenhum texto, porque senão ia ficar muito comprido para meus slides. Mas, sempre que vocês pegarem, depois quando eu for colocar os exercícios e tal, vai ficar bem nítido, tipo, nesse tipo narrativo, sempre tem uma situação inicial, que vai ser aquela situação introdutória, para você se ambientar, né, em onde está acontecendo a história, quem são os personagens, etc. Aí vai ter sempre uma complicação, algo que vai precisar ser resolvido. O clímax, né, que é aquele momento, assim, máximo da narrativa, onde você precisa, onde está acontecendo o pior ali, né? Tá ali no ponto máximo da complicação. E aí, aquele clímax, ele é resolvido, né, vai entrar na resolução, e chega na situação final, né, que geralmente é final feliz, né? Eu gosto que seja final feliz. Não gosto de coisa que acaba triste, não. E aí tem essa situação final. Então, tem bem marcado essa divisão no tipo narrativo. Aí eu trouxe aqui só a situação inicial, só o início, porque, igual eu falei, os textos narrativos costumam ser muito grandes, né? De um tipo narrativo. Sábado de Aleluia. Era uma tarde comportada que passeava vestidinha num pullover cinzento do lado de fora da minha janela. Em Sábado de Aleluia, a gente não sabe bem o que fazer. Calmaria doida. Vovó estava em seu quarto, envolvido na colcha de tricô, olhos fixos no teto. Saudade de ouvir a voz dela, de conversar um pouquinho, mas há muito tempo se tornara inacessível, como um objeto antigo que a gente não sabe manusear. Ou seja, aqui a gente percebe muitas das características, né, desse tipo narrativo. Por exemplo, o tempo, né, era uma tarde. Então, você vê ali uma expressão de um tempo, né? Você também vê ali uma ambientação, né, que ela tá na casa da avó, né? Você também vê as personagens, a vovó, o que ela está fazendo, e claramente o narrador, que nesse caso seria um narrador personagem, né? Que ela tem verbos, tipo assim,
conjugados na primeira pessoa e tudo mais, que dá a entender que a própria pessoa que está vivenciando aquela ação está também contando os casos. Outro tipo é o tipo descritivo. O tipo descritivo é a apresentação das características de um lugar, uma pessoa, uma situação ou um objeto, em que não há progressão temporal. Então, o tipo descritivo não é importante que você fique sabendo o tempo que está acontecendo, porque não é sobre uma ação que está sendo feita. É sobre você descrever mesmo algo, né? Detalhadamente. Quando você descreve uma pessoa também, às vezes a gente pode achar que é só uma descrição física, mas pode ser uma descrição psicológica da pessoa mesmo, né? Tipo, que passava na mente dela e tudo mais. Muitos dos textos, principalmente, talvez que vocês vão trabalhar um pouco mais na literatura, trabalham muito com esse aspecto, sabe? É uma descrição, assim, muito forte. Principalmente Machado de Assis, ele descreve muito, muito, muito detalhadamente as coisas. Trouxe um exemplo aqui. A Biblioteca Clarice Lispector, em São Paulo, é um edifício público de concreto localizado na Lapa, um bairro de classe média relativamente próximo ao centro da cidade. Tem portas amarelas e azuis por fora, por dentro, principalmente pessoas idosas sentadas em meia dúzia de mesas redondas. Quase todo mundo sabe que a tal Lispector, que dá o nome ao prédio, era alguém importante, embora nem todos consigam identificá-la como a escritora brasileira mais traduzida e aclamada em décadas. Ou seja, você percebe que é uma descrição de um lugar, né? Olha só, é um edifício público de concreto, né? Fala que tem portas amarelas, azuis, então tem toda uma descrição desse lugar. O outro tipo, que também aparece muito no Enem, é o tipo injuntivo. O injuntivo é um tipo que vai meio que te orientar a alguma coisa, por exemplo, que eu trouxe aí, né? Uma receita. É para você ser orientado a como executar uma tarefa, vai ser de instrução, ou então um manual de instrução de algum equipamento. E aí, nesse tipo injuntivo, ele é muito fácil de você identificar, porque prevalecem formas verbais imperativas. O que são formas verbais imperativas? São aquelas formas que vão estar como que dando uma ordem, uma instrução, né? Igual quando a gente pode analisar a receita. Fala assim, em uma travessa grande, coloque, né? Então, tá meio que te instruindo. Coloque, misture os ingredientes, acrescente o que foi batido. Então, assim, são as formas verbais predominantes. É igual quando você for olhar para um manual de qualquer coisa, né? Tipo, eles vão colocar, ligue o aparelho, são as formas verbais imperativas, que, tipo assim, tornam, assim, bem nítido para poder classificar esse tipo, né? O outro tipo textual é o tipo dissertativo e expositivo. Ele expõe definições, ideias e conceitos, fazendo com que o leitor tome conhecimento de informações sem necessidade de um forte convencimento. Então, esse tipo dissertativo e expositivo é mais para, literalmente, o nome ele fala por si só, é para expor uma informação, para levar um conhecimento, mas sem aquela necessidade de você querer convencer o leitor, entendem? Isso vai diferir um pouco de um texto argumentativo. E aí, quando você junta os dois, é basicamente o texto que vocês fazem para a redação do Enem, né? Que é um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, que associa essa exposição de ideias, e o argumentativo que a gente vai ver logo em seguida, que buscam convencimento, né? Através de comprovações e tudo mais. Mas esse texto tipo dissertativo e expositivo é só para você expor um conhecimento, igual é muito comum em infográficos, reportagens, né? Igual quando você vê no infográfico, né? População de 0 a 17 anos que não tem acesso. Aí você vê aí a porcentagem. 3% não são atendidos por rede de distribuição, sem acesso à água tratada. Ou seja, eu não estou aqui buscando te convencer nem nada, eu estou expondo dados, expondo algo que é concreto já por si só, para te fornecer informações, né? 11% não são atendidos pelo serviço de coleta de lixo. Então, um certo, tipo, como que introduzir um leitor em uma certa esfera de algum tema, entendem? E aí o outro texto, o outro tipo textual, é o tipo argumentativo, né, que ele tem o objetivo de discutir ideias e mudar o modo de pensar. Para convencer o leitor, apresenta citações, exemplos, dados e comparações. Então, esse tipo argumentativo não é só expor uma ideia, ele quer, de fato, convencer o leitor, né, tipo assim, trazer o meu ponto de vista
de uma forma que eu possa também convencer o leitor do meu ponto de vista. Então, para isso que eu vou usar citações de pessoas que, assim, têm autoridade para falar do assunto, vou usar exemplos concretos, né, comparações. Então, agora a gente entende que é justamente juntando uma exposição de ideias, levar o leitor ao conhecimento, mais uma função de convencer as pessoas que confere um texto dissertativo argumentativo, que é o que vocês fazem na redação. Só que no texto dissertativo argumentativo que vocês fazem, não pode, tipo assim, às vezes deixar, sei lá, né, tipo assim, na primeira pessoa, bem clara a sua opinião, né? Você tem que dar uma opinião, mas sem mostrar que é, tipo, você mesmo. E aí eu trouxe um trechinho também, bem pequeno de um texto, que é: pensar hábitos por meio da filosofia ajuda a entender quem somos. Nos últimos anos, ações habituais tornaram-se uma plataforma para aperfeiçoamento individual. Estantes de livros estão saturados de best-sellers sobre life hacks, life design, prometendo produtividade realçada a uma dieta mais saudável e grandes fortunas. Esses guias variam em posição científica, mas tendem a descrever os hábitos como rotinas que seguem uma sequência repetitiva de comportamentos e nos quais podemos intervir com o propósito de encontrar um caminho melhor. O problema é que essa abordagem ignora grande parte da sua riqueza histórica. Aí ele vai explicar o posicionamento dele, mas, ou seja, a opinião dele é que essa abordagem ignora grande parte da sua riqueza histórica do que é o hábito, né? E aí ele também trouxe um exemplo para provar como as nossas ações habituais têm se tornado essa plataforma de aperfeiçoamento individual. Né? Ele deu exemplo de best-sellers sobre life hacks, life design. Então é isso, é buscar convencer o leitor, trazendo, de certa forma, os exemplos, né? Resumindo aqui, porque a nossa aula chega ao fim, gêneros sexuais vão ser toda aquela estrutura, né, para você objetivar uma comunicação, né, e que eles vão variar a partir dos nossos interesses, mas eles têm uma estruturação própria. E esses atributos, essas características próprias de cada gênero textual são os tipos textuais, que é a forma composicional, que vão adentrando nos textos. Então, por exemplo, quando você junta um tipo descritivo mais narrativo, aí você compõe um gênero textual, e você vai misturando esses tipos textuais e compondo os gêneros textuais. Enfim, obrigada. Essa foi a aula de hoje. Eu desgramei a falar e não parei nunca mais, né? Calma, eu tenho que parar a apresentação agora. Mas eu espero que tenha dado para entender tudo, tá? Eu falo de novo que se vocês tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade, né, para perguntar. E eu ia perguntar também, eu vou deixar a lista de exercício, né? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês preferem, tipo, a gente tenha um grupo para eu tirar as dúvidas, ou vocês querem que eu passe meu WhatsApp, para caso vocês quiserem me perguntar alguma coisa? Respondem aí no chat o que vocês preferem. Qualquer coisa eu deixo o meu número, que aí eu vou deixar as atividades, e aí vocês podem me mandar lá no WhatsApp. Beleza. Vou colocar meu número aqui no chat. Aqui, deixa eu te perguntar. Desculpa Pode. interromper. Não, mas claro. assim, em questão de interpretação e tudo mais, você tem alguns livros para poder estar indicando pra gente? Alguma coisa assim que seja bom? Bom, você fala assim de exercício especificamente? Tipo assim, alguma coisa que possa ajudar a gente. E isso também tá interligado também na redação, né? Sim, com certeza. Então, os materiais que eu uso são os materiais Bernoulli, né? Então, eu vou estar disponibilizando todos os exercícios, eu vou estar disponibilizando basicamente os exercícios que eles passam. Eu não sei se vocês conhecem o Bernoulli, mas acho que vocês conhecem, né? Que é o cursinho de lá de BH. Enfim, os exercícios eu vou estar mais ou menos disponibilizando de lá. Agora, eu posso pesquisar para vocês uns outros materiais, ver com os meninos também se tem como a gente disponibilizar o PDF de alguma coisa, eu vou procurar. E aí eu trago também na próxima aula alguns sites também que mais voltado para exercício, né? Porque explicação geralmente não deve ter muita coisa, não. Mas, principalmente porque, igual a explicação que eu dei hoje, eu também tirei boa parte do livro do Bernoulli. Então, teoricamente, vocês já estão tendo acesso a um conteúdo, né, desse livro. Mas, sobre exercício, eu posso olhar, assim, eu vou olhar vários sites, igual eu falei, eu também vou estar pegando esses exercícios que são da apostila, né, e que geralmente eles pegam aqueles exercícios que são, tipo,
de universidades mais concorridas, muitos exercícios do Enem, mas eu vou deixar certinho para vocês. Até a próxima aula eu olho e passo para vocês, pode ser? Ok, então, gente, muito obrigada pela participação hoje, sério, por não me deixarem falando sozinha e por terem vindo mesmo sendo tarde. Obrigada, gente. Boa noite, né? Durmam com Deus e foco nos estudos. Até semana que vem. E se vocês tiverem qualquer recomendação para mim, que vocês acham, aborda isso, pode falar, porque as nossas aulas, basicamente, assim, vão ter muita liberdade, sabe? Que a gente pode... Não tem, assim, muito conteúdo. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar, mas não tem muito conteúdo. Então, é só vocês me falarem o que vocês tiverem com dificuldade, que vocês querem que a gente trabalhe, e eu trago para cá, tá bom? Sintam-se na liberdade, eu deixei meu número aí. Viu? Beijos. Preconceito linguístico, os memes do Brasil versus... Vou salvar a gravação. Então,